Meu nome é Alberto Rolo, sou advogado, trabalho com direito eleitoral há muitos anos, não é? Sou professor, né, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lá eu dou aula de direito eleitoral, ética profissional, direito constitucional. E agradeço o convite mais uma vez à TV São Bernardo, agradeço a sua gentileza, Mira, e vamos bater um papo. Doutor, obrigada por aceitar fazer essa live sobre fake news eleitoral. E que tipo de notícia pode ser considerada fake news? Vamos lá, qualquer mentira, não é? O que eu costumo dizer e falo lá para meus alunos, nós somos cidadãos brasileiros, né? A gente tem uma Constituição. Essa Constituição garante liberdade de manifestação, liberdade de pensamento. Então a gente tem liberdade, a gente pode falar o que a gente pensa, o que a gente acha é direito de opinião. Sim. O problema é que tem que falar a verdade. E se não falar a verdade, se mentir sem inventar, aí corre o risco de estar praticando crime. Tem 3 crimes no Código Eleitoral já faz muito tempo: calúnia, injúria e difamação. Então você não pode simplesmente sair por aí xingando alguém de ladrão, xingando alguém de safado, xingando alguém de desonesto, a não ser que você tenha prova disso. Se não tem prova disso e falar mesmo assim, você corre o risco de cometer um desses 3 crimes. E o ano passado, o Congresso aprovou uma lei nova que trouxe um 4º crime que aborda essa questão da fake news, que é a denunciação caluniosa eleitoral. O que é a denunciação caluniosa eleitoral? Esse sim é um crime novo. O pessoal fala, não, agora fake news é crime. Não, já é crime faz muito tempo, né? Já faz bastante tempo que é crime, calúnia, injúria, difamação. O que tem agora, que é um 4º crime novo, é a tal da denunciação caluniosa eleitoral, que significa você dar causa, é mais ou menos o que diz a lei, dar causa a uma investigação, dar causa a um processo, dar causa a qualquer tipo de procedimento oficial, né, para investigar alguma coisa que eu sei que é mentira. Eu dei causa, eu inventei uma mentira e aí algum órgão público agiu. Aí eu vou pegar aquela notícia, olha, o Ministério Público está investigando, olha, a polícia está investigando, olha, a Receita Federal está investigando. Então aí eu vou pegar aquele fato, aquela notícia que é correta, a segunda notícia, não é? E vou explorar isso. Olha, tá vendo? Fulano de tal candidato tem lá um inquérito instaurado pela Polícia Federal, ou tem um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Então, essa notícia é verdadeira. Eu estou causando prejuízo eleitoral para aquela pessoa vítima dessa notícia. Mas a primeira notícia lá de trás, que fez com que surgisse essa investigação, essa é mentirosa e eu sei disso, fui eu que inventei. Então, essa é a denunciação caluniosa eleitoral, cuja pena é de até 8 anos de cadeia. O presidente Bolsonaro acabou vetando esse dispositivo, vetou outros, né? Mas esse especificamente, dizendo que ele entendia que a pena era muito elevada, porque há crimes mais, vamos dizer assim, que trazem, né, uma comoção social maior, como, por exemplo, o homicídio, e a pena para um homicídio simples é menor do que 8 anos. Quer dizer, então, o raciocínio do presidente Bolsonaro foi esse. Quer dizer, por que fake news eleitoral a pena é maior, ou essa denunciação caluniosa eleitoral a pena vai ser maior do que um homicídio? Aí ele vetou. E aí esse veto foi derrubado. Portanto, a lei está vigente desde o finalzinho do ano passado, acho que ou 3 de janeiro desse ano, 2020, a lei é do finalzinho do ano passado, tanto que ela tem um número de 2019, e ela está vigente, está sendo aplicada, ou pode ser aplicada para todo mundo que fizer coisa errada, né? O que deve ter uma mensagem para ela ser considerada uma fake news eleitoral? Deve ter uma mentira, deve trazer um fato inverídico, alguma coisa que não está correta, e ter uma conotação, uma finalidade eleitoral, para ajudar alguém a ter mais voto, né? Então, estou ajudando, estou inventando uma mentira para ajudar aquela pessoa, ou para prejudicar o outro. Normalmente, quando a gente pensa em fake news, a gente pensa só para prejudicar o outro, né? Para falar mal do outro e tirar votos do outro. Mas pode ser também fake news positiva, no sentido de eu inventar alguma coisa para beneficiar alguém, também é fake news. Eu estou inventando alguma coisa para, de alguma maneira, atrair uma votação maior para uma determinada pessoa, portanto, com finalidade eleitoral. Não estou prejudicando ninguém, mas é uma mentira. Eu estou falando uma mentira para ajudar alguém. A fake news é considerado um crime, né? E no âmbito eleitoral, quais são as punições? A gente já falou desses 8 anos, tem outras punições. O que diz a lei de combate à fake news? Além desse crime novo, que é a denunciação caluniosa eleitoral, que a pena é de até 8 anos, a gente tem mais 3 crimes no Código Eleitoral, a pena é menor desses 3, que são a calúnia, a injúria e a difamação.
Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que são crimes antigos, já estão no Código Eleitoral há muito tempo. Calúnia, injúria, difamação. Depende do caso concreto, né? O que significa que você não pode sair por aí falando mal, atacando a honra, atacando a moral de qualquer pessoa, a não ser que você tenha prova, não é? Senão, você corre o risco de estar cometendo esses crimes. Então, na verdade, são 4. Esses 3 já antigos, que já existiam, calúnia, injúria, difamação, a gente chama de crimes contra a honra. Você vai denegrir, atingir a honra de alguém. E agora, esse 4º tipo novo, crime novo, que é a denunciação caluniosa eleitoral. Então, esses 4 crimes servem para combater as fake news ou a proliferação de fake news. E quem é responsável pela fake news? Quem cria ou quem compartilhou? Existem as 2 possibilidades, Amira. Em alguns casos, só o autor é o responsável, aquele que inventou a mentira, aquele que iniciou a mentira. Tem casos em que aquele que compartilha também. A mensagem da Justiça Eleitoral que a gente vê na televisão diz isso: olha, cuidado, porque quem compartilha também corre risco de estar cometendo crime. É lógico que depende do caso concreto, mas é possível que aquele que compartilha, ele não vai ter essa desculpa: eu não sabia. Se não sabia, não compartilha. Na dúvida, não compartilhe. É isso que a Justiça Eleitoral tem falado agora nessas campanhas institucionais. Na dúvida, não compartilha. Se você compartilhou, você assumiu o risco, talvez, em alguns casos, de estar cometendo crime e aí não vai poder reclamar depois. Até no dia a dia, se você não precisa nem ser fake news eleitoral, do dia a dia, se você não tem certeza sobre uma notícia, você não compartilha, é o bom senso, né? Sim, com certeza, até porque se a gente sair da esfera eleitoral, lá no Código Penal tem esses mesmos 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Alguém quer prejudicar o outro num emprego, alguém quer prejudicar o outro num negócio, que não tem nada a ver com a eleição, mas esses crimes também existem: calúnia, injúria e difamação, lá no Código Penal. Você quer prejudicar alguém, simplesmente você está inventando uma mentira para causar esse efeito, um prejuízo, né, para uma determinada pessoa. E existe alguma diferença entre, assim, postar no Facebook, Instagram, nas redes sociais, uma fake news, ou enviar por WhatsApp, Telegram, algum aplicativo de mensagem? Existe essa diferença? Para efeito prático no direito eleitoral não existe. São ferramentas, redes sociais, instrumentos da internet, ou o WhatsApp nem é, né, é um tipo de rede social, mas para efeito prático da Justiça Eleitoral é a mesma coisa. De uma notícia nova de hoje, que o WhatsApp fez uma espécie de um acordo, uma parceria com o TSE, onde o WhatsApp vai ajudar o TSE, primeiro, facilitando as denúncias, né? Vai ter lá um botão, uma ferramenta, onde as denúncias vão poder ser feitas de uma maneira muito mais fácil. Se eu recebi um WhatsApp que é fake news, eu vou poder denunciar aquele número, né? Aquele remetente. E um outro instrumento é facilitar a Justiça Eleitoral, as ferramentas para conseguirem determinar o bloqueio imediato desses mesmos números que estão praticando fake news ou praticando disparo de WhatsApp em massa. Essa é a notícia de hoje, Amira, é do hoje durante o dia. Se for comprovado que um candidato, que ele ganhou a eleição, doutor, com a ajuda de fake news, porque a gente sabe que isso é possível, ele pode perder o mandato dele? Pode, se ficar comprovado que ele foi um beneficiário, que aqueles fatos são graves, a lei fala, usa essa expressão, fatos graves. Então, se ficar comprovado que houve fatos graves, suficientes para mudar o resultado da eleição, pode haver a cassação desse candidato. E eu mencionei que hoje existem lá no TSE 8 ações judiciais, pelo menos 2 delas acusam a chapa Bolsonaro-Mourão de terem sido beneficiários desses disparos em massa. Disparos, né? Essas empresas foram contratadas, isso não foi contabilizado na prestação de contas, na Justiça Eleitoral, portanto é caixa 2, portanto é abuso do poder econômico, e isso pode gerar, em tese, pode gerar cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. As ações estão sendo julgadas lá no TSE, quem julga são 7 ministros. A gente só acompanha as notícias para ver qual vai ser o final disso. Qual é o impacto dessas notícias falsas durante as eleições? Eu quero imaginar que a nossa sociedade está, com o tempo, conseguindo discernir, né, o que é importante, o que é mentira, o que não é, não acreditar em qualquer coisa. Eu acho que a internet é um instrumento fenomenal de trabalho, um instrumento de
né, relacionamento social, eu não discuto isso. Vai ser um instrumento fenomenal de campanha eleitoral, mas tem que ser usada com fins lícitos, com fins bons, né, fins corretos, e não para prejudicar, atacar os outros. Então, se a gente fizer uma pesquisa com um cientista político, um sociólogo, provavelmente ele vai dizer que as fake news atrapalharam já bastante algumas eleições, mas eu acho que à medida que o TSE faz campanhas né, na televisão, no rádio, os próprios veículos de imprensa, o pessoal alerta, avisa, eu acho que a tendência disso é diminuir. Acho que a sociedade vai chegar num estágio onde realmente você vai receber no WhatsApp, vai apagar, vai receber e-mail, vai apagar, sua página lá na rede social também, porque você vai saber que não vai perder seu tempo com aquilo, né? Acho que a gente vai chegar, talvez não ainda em 2020, mas vamos chegar nesse estágio, sim, eu espero, não é? O senhor sempre trazendo novidades aqui das notícias, acompanha tudo sobre o TSE. O senhor sabe informar se foi criado algum mecanismo para investigar, punir as fake news? Na lei existem processos judiciais, esses processos têm que ser provocados, a gente fala juridicamente, né? A vítima provoca, quem foi vítima de uma fake news, quem é vítima desse tipo de atitude, né? Tem que reclamar na Justiça Eleitoral, pode agir, tem processos para isso, processos com começo, com meio, com fim. Normalmente vão ter que fazer isso através de um advogado, então vai ter que contratar um advogado para fazer isso. Ou se é crime, como eu falei, calúnia, injúria e difamação, tem que ir na polícia, fazer um boletim de ocorrência, que aí a polícia vai começar a investigação e depois manda para a justiça. Tem uma pergunta aqui da Sônia: como devemos proceder quando fazem uma denúncia de uma página da rede social apenas para prejudicar o autor da página? A ideia é que a própria rede social tenha uma página para que essa denúncia seja feita. A gente tem visto aí nas últimas semanas o próprio Facebook, por exemplo, tirar páginas do ar. Tem gente que reclamou que se censura, mas o próprio Facebook, aí eles têm lá, né? O discurso é um discurso interessante, fala, não, essa página está contra a política da empresa, né? Então, você denuncia na própria página, né, do Facebook, tem lá as ferramentas, os mecanismos de denúncia, e se for o caso, manda lá para o Ministério Público Eleitoral. Se você acha que está havendo abuso e que aquela página realmente está causando um prejuízo grande para o candidato, de uma forma injusta, de uma forma mentirosa, dá lá, né, print a página ou de alguma maneira consegue a prova daquilo, a comprovação daquilo, manda para o Ministério Público Eleitoral, que o Ministério Público tem a obrigação de investigar. E aí vai saber, o Ministério Público vai entender se está certo ou está errado, se está errado vai processar e vai punir os responsáveis. Hoje é muito fácil, a Justiça Eleitoral manda essas empresas, né, essas páginas aí, indicarem o IP, o nome de quem é, o endereço, isso é muito fácil. Com ordem judicial, você consegue, na mesma coisa, num clique você tem acesso a todas essas informações, então ninguém pode fugir. Tem um aplicativo Pardal, é uma tecnologia, ela vai ser aliada nesse processo? Esse aplicativo, como você falou, que chama Pardal, já é um instrumento da Justiça Eleitoral, não é novo, já existe algumas eleições, ele só é aprimorado. E um aprimoramento que foi feito para essa eleição de 2020 é a exigência da identificação correta do denunciante. Porque tem muito fofoqueiro, acho que foi a Sônia que perguntou, tem muito fofoqueiro, né, Sônia, que fica inventando coisa, fica falando, fulano fez isso, fez aquilo, e na verdade não fez nada de errado. Então, o Pardal, porque o Pardal não exigia a identificação, o Pardal preservava a identificação da pessoa, você fazia a denúncia, mas não precisava se identificar. Agora, um dos aperfeiçoamentos é esse, você tem que se identificar. Você não vai fazer uma denúncia, você não vai acusar alguém de fazer coisa errada, então coloca lá o seu nome, o seu RG, o seu CPF e o seu endereço. Porque se você estiver mentindo, se você estiver fazendo coisa errada para prejudicar alguém, é você que vai ser processado. Então, pelo Pardal, o Pardal é aplicativo que você baixa nas duas lojas mais importantes, né, que a gente tem, baixa aqui no celular, Pardal, da Justiça Eleitoral. Aí você entra lá, vai preencher as informações e vai fazer denúncia, vai mandar foto, vai fazer o vídeo. Qualquer celular faz vídeo, qualquer celular baixa foto. Então, é uma ferramenta, um instrumento na mão do eleitor, na mão do cidadão. Ele não está dependendo de nada. Baixa lá, tira a foto, faz o filme, manda para a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral vai apurar.
E com essa pandemia do coronavírus, ela, para tudo, foi intensificado o uso da internet, para compras, para estudo, para aula, até consultas médicas online. A gente aprendeu a usar a internet no nosso dia a dia. Quem não tinha muita familiaridade passou a ter. Inclusive, eu acho que isso vai virar para a eleição. Os candidatos eles vão ter que usar essa ferramenta esse ano de forma mais incisiva? Qual é a sua opinião, doutor? Com certeza, Mira, como você falou, tem gente que nunca usou o Instagram para fazer live e agora está usando, né? De vez em quando cai, a gente, os microfones não funcionam, a gente aprende, né? Mas com certeza, então eu acho, e aí eu posso falar, tirando o direito eleitoral, hoje eu fiz duas audiências, Amira, uma a 300 quilômetros para lá e outra a 300 quilômetros para cá. Hoje eu fiz duas audiências no período da tarde pelo Microsoft Teams, não é isso? Isso, E, time. e lá o juiz estava, as testemunhas estavam, a parte contrária estava, e eu estava aqui em São Paulo, quer dizer, funcionou direitinho, as coisas foram feitas, tem tudo registrado, é melhor que a audiência fique gravada, a audiência presencial não fica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que tem coisas que virão ou vieram para ficar, né? Algumas mudanças a gente vai ficar daqui para frente. E na eleição também não vai ser diferente. O pessoal vai ver que fazer propaganda pela internet, já disse o presidente Bolsonaro, fazer propaganda pela internet, quando ele tinha poucos segundos de televisão, às vezes ganha a eleição, né? Você não precisa ter minutos e minutos de rádio e televisão. Usar a internet, às vezes, ganha a eleição. Então, muita gente vai perceber que, às vezes, em vez de você fazer lá uma caminhada, uma passeata, uma carreata, coisas que a gente vê principalmente no interior, comícios, né, com muitas pessoas em praças e tudo, talvez agora não precise mais disso. Você consegue atingir o seu eleitor com uma mensagem simples, uma mensagem verdadeira, um vídeo de um vídeo de 1 minuto, olha, eu quero o seu voto, eu vou fazer isso. Então, eu acho que os candidatos vão se aperceber disso, então vai ser cada vez mais uma ferramenta mais utilizada. Eu acho que em 2020, por causa da pandemia, como você falou, com certeza vai ser mais utilizada, e aí em 2022 e assim sucessivamente. Cada vez mais a gente vai usar a internet. Olha, você falou que às vezes eu trago ideias novas ou notícias novas. Uma notícia, uma ideia que está em estudo lá no TSE, mas isso vai demorar alguns anos, não vamos imaginar que vai ser em 2022, é a gente fazer a votação, a própria votação, pelo celular ou pelo computador de casa. Mecanismos de segurança que permitam que você coloque a sua digital aqui, ou uma senha, sei lá o quê, e o seu voto conta, e conta uma vez só. Se alguém for querer votar de novo por você, vai dar bloqueio, vai bloquear. Quer dizer, não seria tão mais fácil? Aí não tem que ir ninguém na escola, não tem que ninguém fazer fila, não tem que ninguém se preocupar com o coronavírus. A gente vota pelo celular, pelo computador. A gente vai chegar nisso. Eu não sei se vai ser daqui 10 anos ou daqui 15 anos, mas a gente vai chegar nisso. E, assim, se existem transações bancárias pelo celular com toda a segurança, eu acho que existe a tecnologia para fazer uma votação também eleitoral. Existem alguns países, eu não sei, eu até fiquei curiosa e me falaram que tinha. O senhor tem notícia de algum país que já faz a votação por aplicativo ou por celular? Existe essa tecnologia já? Quando eu pesquisei, Amira, são países pequenos, são países que ainda não dá para a gente comparar, que o Brasil é um país muito grande territorialmente e muitos eleitores, são 140 milhões de eleitores, mais de 140. Então, é uma preocupação. É diferente de você fazer num país que tem 3 milhões ou 4 milhões. Então, precisa de muito estudo para dar segurança. Se hoje a turma já fala que foi roubada com a urna eletrônica, imagina se disser que vai votar pelo celular aí, então é que todo mundo vai falar que foi roubado. Então, a gente tem que ter a certeza de que o sistema é seguro e que se alguém falar que foi roubado é mentira, está falando porque perdeu a eleição. Assim, o uso intensivo da internet na eleição, acho que vai ser ampliado o uso da internet por conta da pandemia. Então, o senhor acredita que teremos mais casos de fake news nessa eleição? E aí, como o senhor avalia esse cenário? A expectativa é que a Justiça Eleitoral e todos esses sistemas e mecanismos de controle que nós estamos falando consigam controlar, pelo menos. Não dá para dizer que não vai acontecer, mas consigam controlar.
E o que eu digo, a participação da sociedade do eleitor, ela vai ser cada vez mais importante, porque se eu recebo lá um WhatsApp, eu recebo um e-mail que eu sei que é mentiroso, eu não vou nem ligar. Como é o spam hoje que a gente recebe? Hoje estava apagando lá no meu computador um monte de e-mail, um monte de spam, que eu nem abro, eu nem leio, eu sei que é spam. Quer dizer, então, a hora que é fake news, a hora que a sociedade tiver essa consciência, olha, isso é mentira, eu não vou nem dar importância para isso, aí o pessoal vai parar, aí o pessoal vai ver que não está atingindo o objetivo e de alguma maneira vai parar. Agora, tem que ter mecanismos de controle, tem que ter fiscalização e tem que ter punição, porque senão realmente aí aumenta a incidência, a coisa fica descontrolada. Mas se tiver uma atuação firme da justiça, da polícia, da justiça, a tendência é, em algum momento, diminuir isso. É importante falar que isso é prejudicial a todo o processo. Então, assim, voltando um pouco, como a gente pode impedir que essas notícias falsas sejam espalhadas? Como o eleitor, o cidadão pode impedir que essas notícias... É apenas pelo aplicativo? Como que ele pode fazer? Eu, como cidadão, eu sei que é falso aquilo. Como que eu posso impedir? Então, além de denunciar nos mecanismos internos das redes sociais, que todas elas vão ter mecanismos internos na época da eleição, além disso, se for o caso, quem é vítima faz o boletim de ocorrência, manda material para o Ministério Público, então todos os órgãos oficiais que têm atuação sobre isso. Então, eu, cidadão, não preciso pensar, essa é mais uma, o mundo está perdido, não posso fazer nada. Não, pode sim. Primeiro, não compartilha, né? Depois, pode denunciar nos próprios mecanismos da rede social, procurar a polícia ser sua vítima, mandar para o Ministério Público processar os responsáveis. Então, tem como agir, sim. Não precisa ficar, ser um conformado com as coisas erradas. Tem como agir, sim. E finalizando a nossa live aqui, o que a gente pode esperar de um ano eleitoral com uma pandemia, com a real possibilidade de prática de fake news e uma sociedade dividida politicamente? Como o senhor avalia? Amira, você sabe que nessa eleição, lógico que a fake news vai atrapalhar, vai continuar atrapalhando, é uma preocupação constante. Aí então a gente vai usar essas ferramentas, esses mecanismos, mas eu tenho medo de uma coisa, e aí você tocou no assunto, por causa da pandemia, eu tenho medo de uma abstenção muito grande, Amira. A gente trabalha normalmente com uma abstenção média de 20 e tantos por cento, é normal, né? 20 e tantos por cento, às vezes até 30%, mas eu acho que a abstenção nessa eleição vai ser muito grande. Eu tenho amigos meus que são conscientes, é lógico, são brasileiros, eu não questiono o interesse que eles têm de cumprir a obrigação e ajudar o Brasil, mas já disseram para mim, olha, eu tenho um filho pequeno em casa, então esse ano eu não vou votar, porque eu posso votar e voltar com doença para minha família, então eu não vou. Quer dizer, muita gente pensando assim, e tem o direito de pensar, Amira, muita gente vai fazer com que o comparecimento seja reduzido. Então, uma fake news que o pessoal fala por aí, vamos desmistificar de uma vez por todas e faz muito tempo, Amira. Se tiver menos da metade de votos nulos, tem que fazer nova eleição. Mentira! Fake news. Mentira! Se vamos imaginar, TV São Bernardo, vamos imaginar que em São Bernardo votem apenas 30% dos eleitores, os outros 70% fiquem em casa, vai ser eleito aquele que fizer a maioria desses 30%, ou seja, uma minoria, porque é 30%, vai eleger um prefeito numa cidade importante como São Bernardo. Então, esse é o prejuízo grande que eu acho que vai acontecer, mas a gente não pode culpar ninguém, a não ser a doença, né? Se tivesse vacina antes, ótimo, mas não vai ter. A gente vai estar na eleição, ainda não vai ter vacina. Então, eu acho que esse vai ser o grande prejuízo. Menos gente participando da nossa democracia. E o Brasil precisa de gente decidindo, o Brasil precisa de gente escolhendo e fiscalizando, mas nesse momento talvez muita gente prefira ficar em casa, né? Agradeço aos esclarecimentos, agradeço muito, doutor, e fica o convite para próximas lives aqui, que a gente tem muito assunto durante todo esse período. Um beijão, pessoal, e até a próxima live. Valeu!